nenhuma proteína animal ou vegetal. Bata palmas, mas não descuida que tá tudo muito caro! Ontem, sabe que quando a gente falava sobre os alimentos, quando a gente falava sobre o trabalho de evolução do agro, quando a gente falava do uso de defensivos agrícolas, lá pelas tantas eu falei de um feijão carioquinha que continha na sua composição uma modificação genética capaz de eliminar uma doença, um vírus chamado mosaico dourado, e disse que quando foi ao mercado ele era mais barato, mas acho que eu falei que ele era mais caro. Mais barato, 20%. Então uma correção, para quem ouviu ontem, é preciso corrigir. O que eu queria falar hoje é que a eleição que se avizinha, outubro, está chegando, falta pouco tempo, ela contém algumas fantasias, algumas ilusões, e uma dessas fantasias é a que eu quero abordar hoje, que é a fantasia da força do Estado de São Paulo e é a fantasia da força do PSDB. É a mesma coisa. Bom, o Brasil teve 10 candidatos paulistas à presidência da República. E conseguiu emplacar 5 governadores, dos quais 1, 2, 3, 4 na República Velha. Nem vale, mas emplacou 4. Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves e Washington Luiz. E emplacou Jânio Quadros. Ok, esses foram os 5 governantes brasileiros que saíram do estado de São Paulo. Então, a última vez que isso aconteceu foi em 1960. Faz algum tempinho. Aí, tentou 1, 2, 3, 4, 5 vezes eleger o presidente da República. Paulo Maluf, Orestes Quercia, Mário Covas, Geraldo Alckmin e José Serra. Estou me referindo a nomes, porque eles foram candidatos. O Serra foi candidato mais de uma vez, o Alckmin foi candidato mais de uma vez. A gente diria, portanto, que talvez foram 7 tentativas, mas vamos deixar em 5 nomes. Nenhum emplacou. Então, dos 5 nomes, dos 10 nomes que tentaram ser presidente, saindo de São Paulo, 5 conseguiram, 5 não conseguiram. E todos os que conseguiram são parte da nossa história. História. Mas história mesmo, lá para trás. Ou República Velha, ou aquele que renunciou. E os que são da história mais recente, nenhum conseguiu. Paulo Maluf foi derrotado no colégio eleitoral por Tancredo Neves. Orestes Quercia não vingou. Covas ficou em 4º lugar na eleição de 1989, obteve 11% das intenções de voto. E os outros a gente sabe. Serra tentou 2 vezes, foi para o segundo turno em 2002 e 2010, perdeu a eleição para Lula e Dilma. Alckmin foi 2 vezes para as urnas, uma em 2006, obtendo no segundo turno menos votos do que teve no primeiro turno, o que é uma coisa única na história brasileira. E na última eleição, que ele saiu com menos de 5% das intenções de votos, menos da metade dos votos que o Covas conseguiu na eleição de 1989. Bom, é nesse cenário que o governador de São Paulo, João Dória, tenta sair candidato a presidente da República, tendo no seu histórico 5 caras que conseguiram, 5 que não conseguiram, sendo que os 5 que conseguiram, vamos combinar, 4 deles na República Velha. Na história recente, ele tem um histórico péssimo. Governadores de São Paulo não viram presidente. Então é uma fantasia. São Paulo, a força eleitoral de São Paulo, a força eleitoral de São Paulo, e quando você vai ver, não tem governador de São Paulo na presidência da República. Não tem. De 89 para cá, aliás, de Paulo Maluf para cá, não tem. Do colégio eleitoral para cá, não tem. De 1985 para cá, não tem. Os caras não conseguem. Não dá. E a outra fantasia é a fantasia tucana. Ah, essa força extraordinária, esse pessoal que veio para pensar a política de um jeito diferente, que saiu da costela de Adão, PMDB, para fazer uma coisa diferente e está virando uma coisa igual. A coisa igual é partido que não entra na presidência da República. Não consegue. Simplesmente não consegue. Não vai. Em 89 perdeu com Covas,
Em 2002 perdeu com Serra, em 2006 perdeu com Alckmin, em 2010 perdeu com Serra de novo, em 2014 perdeu com Aécio, bateu na trave, 1,5 ponto Dilma acima dele, e Alckmin, o fracasso de 2018, sem precedentes. Aí alguém vai dizer, pô, mas peraí, tiveram o presidente Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos tucanos. Será que dá para a gente colocar na conta do PSDB, de feitos do PSDB, a vitória eleitoral de Fernando Henrique Cardoso em 1994 e em 1998? Lembrando que presidentes que tentam a reeleição são tudo menos o partido que representam. Claro, alguém vai dizer, não, você está maluco, eles são o partido que eles representam. Não, mas eles são a aprovação ou reprovação do mandato do presidente, que se encerra no ano em que ele tenta a reeleição. Ou alguém acha que o presidente Bolsonaro será julgado porque foi do PSL. Ninguém nem sabe o que é PSL. Ninguém nem sabe o que pensa o PSL. Ninguém nem sabe se o PSL é de beber ou de comer. O PSL é qualquer coisa. É um amontoado de deputado com uma força política eleitoral. Mas dizer que o PSL representa uma linha de pensamento, não representa pensamento nem linha alguma. E o PSL elegeu o presidente da República. Que bacana. Não, Bolsonaro virou presidente da República e ele estava enfiado naquele partido chamado PSL. E agora ele se enfiou em outro partido. Não tem nada a ver. Bolsonaro será julgado porque ele era o Bolsonaro presidente. Porque ele é, né? O Bolsonaro presidente. O que ele fez na área de saúde, o que ele fez na área de educação, como é que foi o combate à pandemia, como é que está a gestão da economia brasileira, como é que está o emprego, a taxa de juros, o dólar e também suas promessas para 2023 até 2026. Algumas promessas que ele fizer vão ser comparadas a promessas que ele fez em 2018. Vão dizer, puxa vida, mas de novo as mesmas promessas e 4 anos de governo não foram suficientes para desenvolver essa promessa, porque os próximos 4 serão outras promessas, vão ser analisadas com mais generosidade, e aí ele vai ter lá o resultado que a força política dele render a ele. Não vem ao caso. Mas vem ao caso não acreditar que a discussão eleitoral do Bolsonaro passa pela interpretação de sua filiação ao PSL no primeiro mandato. Não faz o menor sentido. Pois o Fernando Henrique, em 1994, era ministro da Fazenda de um presidente do PMDB, Itamar Franco, que era vice-presidente da República de Fernando Collor. Houve um impeachment, entrou um governo de coalizão e o Itamar Franco colocou um primeiro-ministro da Fazenda chamado Gustavo Krause, não deu certo. Botou um segundo chamado Paulo Haddad, não deu certo. Botou um terceiro chamado Eliseu Rezende, não deu certo. Ele pegou o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique, falou: vem, que é tua. Fernando Henrique Cardoso, que dizem as más línguas, nunca abriu a mão para fazer conta em restaurante, não pagava nada, pirangueiro, mão de vaca. É o que brincam os amigos dele, os que gostam dele, hein? Então, fazer conta com dinheiro nunca foi o forte dele. O que ele teve foi a habilidade de juntar os que sabem fazer conta, que sabiam como combater a inflação naquele momento. Teve a força política do presidente da República, não estava lá porque era tucano, estava lá porque era o homem de confiança, a pessoa de confiança do presidente Itamar Franco, que pensou nele em 4º lugar. Para a Fazenda, tentou 3 nomes anteriores, inclusive um amigo dele, o Eliseu Rezende, de Minas Gerais. Paulo Haddad de Minas Gerais, Gustavo Krause de Pernambuco. Tentou esses 3, não funcionou, mas ele não queria o Fernando Henrique. Porque se ele quisesse o Fernando Henrique, teria colocado o Fernando Henrique. Quando ele coloca o Fernando Henrique sem alternativa, o Fernando Henrique faz algo extraordinário. Extraordinário. Junta um time de notáveis e faz o plano real e mata a inflação brasileira. Quem matou a inflação brasileira? O PSDB? Será mesmo o PSDB? PSDB? O Fernando Henrique tinha sido candidato a prefeito de São Paulo, não se elegeu. Não. Quem matou a inflação brasileira foi a força política, né, a força pessoal
do Fernando Henrique Cardoso, com o amparo do presidente Itamar Franco. E o grupo de economistas talentosos que cercaram o presidente Fernando Henrique, o então futuro presidente Fernando Henrique, que num primeiro momento, como todo político, namorou a ideia de ser candidato a presidente da República e até que viu que o Plano Real vingou e vamos em frente. Nas primeiras conversas sobre isso, achavam que era um fiasco, que não teria a menor chance. Lula na frente nas pesquisas e tal, mas eis que vingou. Então quem se elegeu foi o ministro da Fazenda, o Paulo Guedes, o Guido Mantega, o Antônio Palocci, do Itamar. Foi lá e se elegeu. E se naquela época o Gilberto Kassab já tivesse montado o PSD? Talvez, quem sabe. Fernando Henrique Cardoso se filiasse ao PSD, o Geraldo Alckmin não saiu do PSDB, poderia ele sair do PSDB e daí o PSD teria o primeiro presidente da República. E se ele tivesse se filiado ao PFL, antecessor do DEM, talvez o PFL tivesse um presidente da República. Ou seja, quem ganhou a eleição em 1994 era a pessoa que assinava as notas de real. Todas as notas de real eram assinadas pelo ministro da Fazenda, pelo presidente do Banco Central e, portanto, a cédula eleitoral se confundia com a cédula, o papel moeda brasileiro. Fernando Henrique foi eleito e, portanto, se tornou o primeiro presidente tucano. Mas não porque fosse tucano. Ninguém sabia o que pensava o tucano. Aliás, o próprio programa de governo do Fernando Henrique Cardoso, tucano, era um governo montado junto com o PFL, ou seja, a força à direita. Não era aquilo que o PSDB queria ser quando deixou o PMDB para ser uma força mais à esquerda. Tornou-se um governo de centro-direita. Fernando Henrique, então, disputa a reeleição. Não é que ele disputa a reeleição, ele cria a reeleição. Ele mexe na Constituição. Ele faz algo que, se o PT fizesse, que se o Bolsonaro fizesse, seriam criticados de manhã, de tarde e de noite em toda a imprensa brasileira. Fernando Henrique foi lá, mexeu na Constituição para ter um benefício pessoal, disputar a reeleição em 1998. Se ele aprovasse a reeleição, se ele usasse a força política dele para aprovar a reeleição para o seu sucessor, ou seja, aquele que seria eleito em 1998, para então tentar a reeleição em 2002, haveria uma eleição em 1998 sem a presença do Fernando Henrique Cardoso, o que viria a acontecer em 2002, quando o PSDB perdeu a eleição. O PSDB ganharia a eleição em 1998? Talvez sim, talvez não, e nesse caso teria sim o primeiro presidente eleito, porque era tucano, apoiado pelo presidente da República. Mas o Fernando Henrique preferiu fazer a reeleição para ele e ele ganhou. Então o Fernando Henrique é um capítulo à parte dentro do PSDB, porque há muita dúvida natural se ele realmente entrou porque era tucano ou se entrou porque era ministro. A minha convicção é de que ele entrou porque era ministro. E se reelegeu porque era presidente. Lula se reelegeu porque era presidente. Dilma se reelegeu porque era presidente. E boa parte dos presidentes americanos se reelegeram porque eram presidentes. Bom, reeleição só pode ser porque era presidente, evidente, mas a análise do seu governo não se mistura com a análise da ideologia do seu partido. Ah, eu não quero mais. Quando Dilma perde, ela, na verdade, caiu, mas ela tinha sido reeleita. Então, cumpriu-se a eleição e reeleição de Lula, eleição e reeleição de Dilma, então ela cai. Mas ela se reelege. Se reelege porque era petista? Será? Caiu porque era petista? Será? Ela se reelege porque as pessoas entenderam que o seu governo valia a pena reeleger. E o PSDB, com toda a sua força, e aí as histórias se misturam, não teve poder bélico para derrotar a Dilma. Vamos combinar. Não é uma campeã da oratória, né? Tem algumas das melhores frases amalucadas da política nacional, frases sem o menor sentido, pois ela conseguiu vencer
o Aécio Neves em 2014 e o Serra em 2010. Tragam os seus generais. E o PSDB escalou seus generais. E os 2 generais foram derrotados pela Dilma. Pela Dilma. E o PSDB escalou 2 generais para disputar com o Lula, Serra e Alckmin, e foram derrotados pelo Lula. Então o PSDB tem um histórico de fracasso eleitoral. São Paulo tem um histórico de fracasso eleitoral. E é nesse ambiente que João Dória, tucano e paulista, governador paulista, tenta entrar com um passado que não recomenda o PSDB, com um passado que não recomenda São Paulo. Como ele vai fazer essa construção? O PSDB governou 17 estados brasileiros em tempos diferentes. Uma parte importante deles foi eleito até 2006. Então experimentaram eleger governadores em 2002, depois desistiram, elegeram governadores em 94 e desistiram. Metade dos governadores do PSDB foram eleitos até 2006 e ninguém mais quis saber deles. Metade dos estados que experimentaram os tucanos desistiram dos tucanos faz 18 anos. Não, a gente não quer. 18 anos que eles não querem saber de tucano. E é nesses estados que o PSDB tem que crescer. Tem 5 estados do Nordeste que nunca elegeram tucano. Não queremos saber de tucano aqui. E tem mais 3 estados do Nordeste que conversaram com namoraram o tucano em 94, 2002. Tem 20 anos que eles não querem saber, ou mais, ou 28 anos que eles não querem saber de tucano. Só tem um estado do Nordeste, Alagoas, que elegeu um tucano há 12 anos. Então, o Nordeste não quer saber de tucano há muito tempo. O Nordeste inteiro não quer saber de tucano há muito tempo. Sem falar do Norte, Centro-Oeste. Então, a situação não é fácil para o governador João Dória. Há uma antipatia em relação a candidatos de São Paulo e há uma antipatia, uma certa indiferença em relação a candidatos tucanos. Certa vez, 1989, uma história para encerrar, Mário Covas iria fazer uma visita a Miguel Arraes, em Pernambuco, governador de Pernambuco. Mário Covas, de São Paulo, iria visitar Miguel Arraes para tentar uma aproximação e falar da intenção tucana de se eleger presidente da República naquela época. E Miguel Arraes resumiu com uma frase que está valendo até hoje. Aqui em Pernambuco, tucano voa abaixo. E, por enquanto, muito baixo. 2% das intenções de voto, um processo dentro do PSDB de rejeição ao nome do candidato, que não decola. Se ele tivesse com 20%, todo mundo ia amar o Dória. Nossa, o Dória é genial. Nossa, o Dória trouxe a vacina. Nossa, o Dória é um governador extraordinário. Mas 2%, e nem trazendo a vacina, e nem fazendo um bom governo. A coisa está muito complicada para o Dória, mas isso não é o Dória. Está muito complicada para os tucanos. E está todo mundo indo na beira para arrancar um pedacinho aqui ou ali. Então, a situação